Olá a todos, eu sou a Sati e hoje vou mostrar como fiz esses acessórios fofinhos de Kimetsu no Yaiba. Se você gosta de conteúdos como tutoriais de cosplay e DIYs diversos, já peço pra você clicar no like e se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos. Sem mais enrolação, vamos lá! Vamos começar com esse marca-páginas de borboleta da Shinobu. Eu me inspirei em uma artista da rede vizinha onde ela ensina a fazer esse modelo de marca-páginas e resolvi criar um inspirado na Shinobu. Comecei riscando um retângulo de 16 por 3 cm em uma folha sulfite comum. Pode ser qualquer tipo de papel que você quer que seja o seu marca-páginas. Em uma das pontas do retângulo, comecei a desenhar metade da borboleta da Shinobu, somente o contorno do desenho. Depois de satisfeita, marquei o meio do retângulo e cortei em volta da borboleta até esse ponto. Fiz isso para me ajudar a marcar o outro lado da borboleta para que o desenho ficasse idêntico. Em seguida, comecei a desenhar os detalhes, olhando uma imagem de referência. E contornei com uma canetinha preta, ambas as metades. Na parte do meio, para não ficar em branco, quis desenhar alguns detalhes inspirados na roupa da Shinobu. Você pode fazer os detalhes que quiser ou deixar em branco mesmo. Depois de contornar tudo, comecei a colorir. Eu usei marcadores, mas você pode usar tinta, lápis de cor, canetinhas, o que quiser. E pintar do jeito que quiser também. Eu tentei seguir as imagens de referência, mas coloquei umas sombrinhas a mais onde eu queria. Por fim, basta dobrar cada asa da borboleta para trás e dobrar a tira no meio, para unir as partes, e encaixar no livro. Além de marca-páginas, fica lindo somente para decoração também, e você pode fazer o tamanho que quiser. Para o segundo acessório, vamos fazer um broche em formato de dango inspirado na Mitsuri. Para isso, vamos precisar de um palitinho de madeira, pode ser um palito de dente também. E vamos cortar para deixar ele curtinho. Eu marquei 6 cm a princípio, mas depois acabei diminuindo um pouco mais. Aqui eu usei uma lixa de unha para gastar a parte cortada e deixar lisinha. Para os dangos, usei massinha de EVA, mas você pode usar biscuit também. Peguei só um pouquinho de massa e fiz 3 bolinhas do mesmo tamanho. 2 delas eu pintei, uma de verde e outra de rosa, e tentei deixar as bolinhas o mais lisinhas possível. Vamos pintar o palitinho. Você pode usar tinta ou pintar com marcador ou canetinha como eu fiz. Depois de secar, eu comecei a encaixar as bolinhas na ponta do palitinho e fui delicadamente empurrando para baixo, sempre ajeitando com os dedos para deixá-las sempre redondinhas. E fui com cuidado colocando todas as bolinhas. Nessa hora eu acabei cortando um pouco mais do palitinho e ficou assim. E para fazer o broche, eu colei atrás essas pecinhas feitas especialmente para broches ou bottoms, que você encontra facilmente na internet. Aliás, todos os materiais que eu usei eu estou deixando aí na descrição para vocês darem uma olhadinha depois. O próximo acessório é esse par de brincos inspirados também na Shinobu. São super fáceis de fazer e até de vender. Para eles, vou usar esse molde de silicone que eu encontrei na internet e resina UV, que paguei bem baratinho na Shopee. Comecei misturando a resina com as cores para criar o rosto e despejei no molde, espalhando bem para ficar sem nenhuma falha.
Para endurecer a resina, usei luz UV e em poucos minutinhos ficou assim. Para os detalhes, misturei resina com outras cores e fui devagarzinho preenchendo os espacinhos de cada detalhe. Essa é a parte mais prazerosa para mim, apesar de exigir bastante paciência. Ao final, usei lâmpada UV para endurecer novamente e fiz um último detalhe com rosa e verde na parte de cima da peça, sempre usando a luz para finalizar cada etapa. Por fim, apliquei uma última camada de resina por cima de tudo para deixar tudo mais brilhante. E usei argolinhas e anzóis para finalizar os brinquinhos. E nosso último acessório é esse chaveirinho super fofo. Eu fiz da Mitsuri, mas você pode fazer com o personagem que quiser. Eu comecei desenhando o personagem do zero, mas você pode também imprimir se não quiser desenhar. Desenhar de fato dá um pouco mais de trabalho, ainda mais por ser um chaveirinho tão pequeno, mas o lado bom é que você pode personalizar do jeito que quiser. Depois de você ter concluído seu desenho ou impressão, basta cortar em volta do personagem. Para proteger a imagem, eu usei fita adesiva em volta do desenho todo, como se estivesse plastificando ele. Só assim já fica bonitinho. Mas para dar um brilho a mais, eu vou usar resina novamente. Comecei usando um molde oval para me ajudar. Apliquei resina no molde e endureci com a lâmpada UV. Em seguida, apliquei só mais um pouquinho para colar e fixar o desenho a essa pecinha. E, de forma opcional, eu misturei resina e pigmento rosa para deixar a parte de trás mais bonitinha. E para prender o chaveiro, você pode furar a pecinha ou colar a argolinha por trás, usando cola ou resina. E esse é o resultado. E bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo com um tema um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. E gostaria de saber da opinião de vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Deixe aqui embaixo suas sugestões, não esqueçam de curtir o vídeo para me ajudar a engajar e alcançar mais pessoas, e se inscreva no canal, assim vocês ficam por dentro de todos os novos vídeos. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Sérgio, Laila, Lari, Altemir, Gabriel e Vitor, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!